Meus queridos, minhas queridas irmãs, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, tanto a você que está conosco aqui, como você que está na sua casa, você que está nesse momento acessando, acompanhando a live da Igreja Batista aqui na cidade de Apodi. Nós queremos agradecer pela sua sintonia, pelo seu acesso aqui na igreja, pela presença de cada um. E o que é que a Igreja Batista de Apodi, ela diz para os nossos queridos e amados convidados? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, vamos abrir a palavra de Deus para o Salmo de número 133. É o salmo que estaremos estudando, aprendendo nesta noite. O Salmo 133, apenas 3 versículos, mas que são 3 versículos muito ricos, muito profundos, muito relevantes. Queria que você abrisse e também acompanhasse aí através do nosso projetor. O texto diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre o monte Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Que Deus abençoe este texto. Obrigado, minha filha. Queremos nessa noite falar sobre os benefícios dos relacionamentos saudáveis na igreja. Os benefícios dos relacionamentos saudáveis na igreja. Já disse alguém que uma pessoa, ao se converter, ela ficará numa igreja que ofereça para ela um relacionamento saudável, ou seja, a pessoa se converte, ela ficará naquele espaço se ela for bem acolhida. A ideia de um bom acolhimento, de você estar no meio de pessoas que se relacionem saudavelmente, é fundamental para a sua permanência num determinado lugar. Não é à toa que esta realidade não é somente válida numa igreja, mas é válida em qualquer outra instituição onde pessoas se congreguem, onde pessoas se relacionem, onde pessoas estejam de fato presentes. Ninguém consegue ficar numa igreja onde não se faz amizades. É tanto que algumas pessoas, pastor, diz assim, pastor, eu não fiquei lá na igreja porque eu tive dificuldades de fazer amizades. Sabe como é? Ou então alguém diz assim, rapaz, pastor, eu estou me congregando na igreja batista, eu cheguei lá agora, está com um mês, mas parece que eu já estou lá já faz um ano, porque lá eu sou bem acolhido, lá eu tenho uma acessibilidade, lá eu tenho acesso às pessoas me tratam com carinho, lá as pessoas me tratam com atenção, as pessoas de fato me recebem, as pessoas se preocupam comigo, as pessoas parece que elas se importam com a minha presença naquele lugar. Então é por isso da importância de um bom relacionamento na igreja. A maior parte das pessoas que chegam numa igreja são trazidas por um amigo. Já percebeu? Que você está na igreja, os pastores chegam e perguntam, que coisa boa, você está aqui. Hoje mesmo eu perguntei, falei com uma pessoa, ela disse, não pastor, eu estou aqui hoje porque fulano de tal me trouxe, me convidou, e eu acabei vindo, aceitando o convite. A importância de uma boa amizade. As pessoas são trazidas para a igreja através das amizades. As pessoas, elas permanecem na igreja quando elas são envolvidas num relacionamento saudável e não abusivo. Tanto as pessoas da igreja, como também aquelas pessoas que vêm de fora. Quem é que gosta, meu irmão, minha irmã,
de estar vivendo num local onde as pessoas brigam, onde as pessoas se vivem de divisões, de separação, de contenda, de treta, de confusão. Então, por isso da necessidade de termos relacionamentos saudáveis. O texto que nós lemos nessa noite, o Salmo 133, escrito pelo rei Davi, na época era rei de Israel, possivelmente, quando ele escreve esse pequeno, mas relevante texto, que traz uma riqueza tão grande. É um salmo conhecido como Salmo de Romais, aquele salmo que era lido, que eram cantados, melhor dizendo, quando os judeus eles estavam em peregrinações, quando iam em direção ao templo para adorar a Deus. E observando esse texto, Davi, ele vai apresentar alguns grandes benefícios do povo de Deus, desfrutar de uma boa relação, de um relacionamento saudável, que promove a união. Então, quando eu olho para esse texto, saltam aos meus olhos pelo menos 3 grandes benefícios que a igreja tem por desfrutar de um relacionamento saudável, relacionamento esse que promove união, que promove amizades, que promove aconchego, que promove ajuda, que promove companheirismo, que promove, na verdade, uma verdadeira essência de uma família. Pois bem, o primeiro grande benefício que nós encontramos no texto, que mostra os benefícios de uma boa relação entre as pessoas, é que um bom relacionamento, ou um relacionamento harmonioso entre os irmãos, é bem visto aos olhos de Deus. Que benefício maravilhoso é esse? Você se relacionar com alguém e saber que aquele relacionamento é muito bem visto diante do Senhor. Porque uma coisa é você ter um relacionamento e que esse relacionamento seja bem visto aos olhos da sociedade, aos olhos dos seus familiares, aos olhos daquelas pessoas que gostam de você. Outro benefício extremamente diferenciado é quando nós sabemos que quando eu me relaciono bem com as pessoas à minha volta, esta relação, ela é bem vista aos olhos de Deus. O versículo 1 diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Eu não sei se vocês percebem, mas aqui o Davi, ele começa com uma palavra de gratidão. Oh, como é bom e agradável. Aqui nós temos o Davi, ele estando à frente da nação de Israel, antes dele ser rei de Israel. O rei de Israel tinha sido um camarada chamado Saul, um camarada que promoveu não era um bom rei, promoveu discórdia, promoveu briga. Quando Saul sai do governo, até Davi assumir, quando Davi assume o reinado de Israel, Davi não consegue ser rei de Israel logo no início. Davi começa a ser rei apenas de uma pequena parte do povo. E daí acontece uma guerra fria. Não uma guerra fria, mas uma guerra sangrenta, uma guerra civil, envolvendo as tribos de Judá com a tribo do restante de Israel. Então, uma guerra terrível, onde o povo se matavam, onde o povo se destruía, uma família destruía a outra, as pessoas não se entendiam, as pessoas não se conversavam, as pessoas não cultuavam a Deus como era para cultuar. Quando Davi assume o reinado, que ele em Deus, ele consegue reinar sobre Israel e sobre a própria Judá. Quando Davi ele está governando sobre as 12 tribos de Israel, quando Davi olha para aqueles irmãos subindo para adorar a Deus, congregado no mesmo lugar, aí Davi ele olha e diz: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. A primeira palavra do Davi aqui é uma palavra de gratidão a Deus. Deus se agrada quando a gente vive em união. Na verdade, Deus,
Ele olha com os bons olhos todas as vezes que nós nos relacionamos uns com os outros, apesar das nossas diferenças, apesar da nossa cultura, apesar de muitas vezes um ser mais conservador do que o outro, um ser mais afoito do que o outro, pessoas que têm personalidades diferentes, pessoas que muitas vezes têm ponto de vista diferente, mas Deus, Ele é glorificado, e Deus olha para nós com os bons olhos, quando Ele vê o povo de Deus se relacionando de uma maneira saudável, de uma maneira harmônica e de uma maneira que gere unidade. Mateus 12:25, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele chegou a dizer que uma casa dividida, ela não prevalece. O Paulo, quando escreveu a carta a carta de 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 1 ao verso 3, ele vai dizer que a desunião numa igreja, ela é fruto de imaturidade e carnalidade. Todas as vezes que existe uma desunião, uma treta, uma confusão, uma intriga, uma divisão, uma contenda, pode ir atrás que no meio daquilo ali existe um egoísmo, uma presunção, existe uma carnalidade, alguém querendo sobrepor, alguém querendo mandar, é o egoísmo, é o orgulho dando as suas cartas. Aqui o Davi, ele celebra a Deus. Depois de ver aquela nação toda, aquelas 12 tribos se matando, agora ele olha e vê quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Em Atos, capítulo 2, do verso 47, quando relata um pouco da história da igreja primitiva, diz que a igreja, ela vivia tão unida, ela se relacionava tão bem, que aquela unidade, que aquela união promovida por Deus, pelo Espírito Santo naquela igreja, ela era notada pelas pessoas que estavam lá fora. Ou seja, a igreja, ela não era somente uma igreja que tinha um teor religioso, não era somente uma igreja que não cultuava outros deuses, não era somente uma igreja que não participava de atividades carnais, promíscuas e que eram contrárias à vontade de Deus, mas era uma igreja que vivia, que testemunhava na prática uma mudança de vida, na maneira como eles se relacionavam uns com os outros. Talvez alguém aqui nessa noite diga assim: pastor, isso que o senhor está pregando aqui para mim é uma utopia. Não é possível a gente viver nesse relacionamento tão saudável como o senhor está pregando nessa noite. Eu gostei de um escritor que eu estava pesquisando, e ele chegou a dizer o seguinte: ele diz que nos assuntos fundamentais na igreja, é preponderante, é fundamental que a igreja, ela pense de maneira unida. Tipo, vamos imaginar que aqui na igreja surgiu uma contenda, surgiu uma discordância, aonde uma pessoa diz: não, a salvação, ela é dada pela fé em Jesus Cristo. Aí outro diz assim: não, mas eu acredito que a salvação é dada ao pecador através de Jesus Cristo, mas as boas obras contribuem para isso. Então, nesses pontos aqui, ou nesse ponto aqui, não tem como, digamos assim, acontecer essa unidade, se de fato a outra parte não retroceder. Naqueles assuntos considerados secundários, a igreja, o povo, a comunhão, o povo juntos, eles podem observar, podem considerar a opinião de alguém. Vamos imaginar que aqui na igreja, alguém diga assim: eu acredito que a gente deve batizar as pessoas depois de 12 anos. Talvez alguém diga assim: não, mas eu acho que pode ser com 10. Ou então, alguém possa dizer assim: nós vamos começar o culto aqui hoje às 18 horas, é um horário bom de começar o culto da igreja. Outra pessoa diz assim: não, mas vamos começar de 19h30, é melhor. Então, observe que nesses assuntos menos importantes, considerados secundários, uma pessoa pode ter a sua opinião, alguém pode avaliar, alguém pode questionar, alguém pode chegar ao meu termo, dentro da mansidão, dentro da concórdia, dentro da prudência, dentro da normalidade, que isso não venha gerar de fato um verdadeiro barril de pólvora. E nos assuntos considerados bem menos importantes, é preciso considerar o espírito do amor.
Será que é relevante? Alguém está na igreja brigando porque nós vamos pintar a igreja, aí vamos pintar de azul, vamos pintar de amarelo? Não, tem de ser de vermelho, tem de ser de verde, tem de ser de branco, tem de ser de cinza. Será que há cabimento na igreja a gente viver se matando, se a gente vai votar, se a gente vai comprar uma bateria, se vai ser digital, se vai ser eletrônica, se vai ser não sei o quê? Será que a gente deve discutir na igreja se a luz que eu vou colocar no teto é amarela ou é uma luz branca de LED? Então, nas coisas menos importantes, a gente deve considerar sempre o bom senso. Nas minhas conversas, nos meus tratos, no meu relacionamento uns com os outros, deve prevalecer a mesma coisa. Deve prevalecer a mesma coisa. E é interessante que eu estou aqui me referindo ao relacionamento. Possivelmente a gente pensa que está só se referindo ao relacionamento saudável da igreja local, a Igreja Batista de Apodi. Mas deixa eu pensar um pouco além. A igreja presbiteriana também é nossa irmã. A igreja Assembleia de Deus, a metodista, a Betel, a congregacional, a de Cristo, também são igrejas, também são formadas de pessoas que foram lavadas, remidas, compradas, salvas pelo mesmo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É importante, é necessário e é pertinente que possamos ter um relacionamento saudável também com essas pessoas. Não é preciso ver ninguém como concorrente. Não é preciso ver ninguém como sendo inferior ou superior a qualquer pessoa. Pois bem, este é o primeiro grande benefício. É que quando nós vivemos uma vida em unidade, quando nós vivemos relacionamentos saudáveis na igreja, de tal maneira que isso promova uma união, isso é bem visto diante dos olhos do Senhor. O segundo benefício que nós observamos aqui no texto é que um relacionamento saudável, harmonioso entre os irmãos, recebe o agir de Deus. Além de ser bem visto aos olhos de Deus, esse relacionamento, ele move a mão de Deus. No versículo 2 e no versículo 3, diz assim: é como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão, que desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Aqui, meus irmãos, essa parte desse texto, tem muita gente que quando lê esse salmo, rapaz, eu estava entendendo que era bom e agradável aos irmãos viverem união, mas chegou esse negócio desse óleo descendo na barba de Arão, foi aí onde eu me embananei todo, eu não entendi nada. E eu confesso aos irmãos que eu nunca tive uma compreensão mais aprofundada desse texto, até o momento que eu resolvi pregá-lo também sobre isso. Então foi aí onde eu fui pesquisar em vários autores, o que é que eles diziam sobre que a unidade na igreja, a amizade na igreja entre os irmãos, o bom relacionamento que os irmãos têm uns com os outros na igreja. O Davi, ele vai comparar a esse óleo que é colocado na cabeça do Arão e que desce para a sua barba e que desce através do seu corpo e que vai até a ponta dos pés. Ele compara também dizendo que os irmãos, vivendo em unidade, vivendo em união, esses irmãos, essa ideia dessa unidade, ela é semelhante ao orvalho do monte Hermon, que ele chega até ao monte Sião. Pois bem, esse benefício que eu falei aqui, dos irmãos viverem em união, é que ele promove o agir de Deus. Que agir de Deus é esse? Deus, olhando o relacionamento dos irmãos, Deus, ele promove a unidade da igreja. A gente pode até lutar para promover a união, a amizade, mas unidade, essa unidade, ela é dada por Deus. Então, quando Deus, ele olha para a igreja, vê a igreja lutando, porque eu não estou dizendo aqui que é fácil a gente se relacionar uns com os outros, não, gente.
Porque você sabe que em todo canto tem gente doce de se lidar, mas tem gente que é amargo que nem Giló. A gente só não pode cortar as amizades porque não dá certo. O que eu quero dizer é que viver uma vida a dois, dentro de um casamento, não é tão fácil. E uma das complexidades é você se relacionar bem com a sua esposa, com o seu marido. O relacionamento entre um pai e um filho também não é um negócio muito fácil, porque existe uma verdadeira queda de braço, dependendo da época. O relacionamento na igreja de pessoas que se conheceram, muitas delas, a partir do momento que chegaram aqui, que se converteram, então este relacionamento, ele não é tão fácil também. Eu não estou aqui pregando uma coisa fácil da gente correr atrás e da gente buscar, não. Mas o que o texto está dizendo é que o próprio Deus, quando Ele observa as pessoas viverem em união, as pessoas lutarem contra o egoísmo, contra as contendas, contra as tretas, contra o orgulho, contra a presunção, contra a tentação de querer dominar o relacionamento através de um relacionamento abusivo, ali Deus ele vai ordenar a unidade na igreja. E eu destaquei aqui que essa unidade, observando, e o Davi vai usar justamente essa comparação, ele disse, é como se ele estivesse dizendo, a unidade que a igreja recebe de Deus por viverem unidas é semelhante ao óleo que é colocado na cabeça de Arão. Talvez você diga assim, pastor, eu não estou entendendo o que é isso. Deixe-me explicar um pouco aqui sobre uma cerimônia dos judeus. Na época, quando a nação era distribuída em tribos, até depois, quando ela se tornou realmente o povo judeu, eles tinham uma prática de um cerimonial de que os líderes religiosos, que era da tribo de Levi, os sumos sacerdotes principalmente, eles eram ungidos. Pegava-se um óleo, ou o rei fazia isso, ou um sacerdote fazia isso, ou um profeta fazia isso, e botava o óleo na cabeça do sacerdote, e ali aquele sacerdote ele ficava apto diante de Deus para oferecer sacrifício e para abençoar o povo também. Aí quando o Davi ele vai comparar, ele vai dizer, assim como esse óleo, aí é importante que a gente conheça esse óleo. Esse óleo, ele era derramado sobre a cabeça do sacerdote. Esse óleo, ele era um óleo muito cheiroso. Ele era um óleo fabricado de azeite de oliva puríssimo, e junto com 4 especiarias extremamente perfumadas. Quando aquele óleo ele era feito e quando colocava na cabeça do sacerdote, no tabernáculo, muita gente junto, diz que quando aquele óleo era colocado na cabeça daquele homem, que era colocado em abundância, e que aquele óleo chegava até os pés, diz que aquele cheiro, aquele aroma agradável, atingia todo mundo. O que o Davi está dizendo? O Davi está dizendo, assim como aquele óleo derramado na cabeça de Arão, aquele óleo, ele perfuma todo o ambiente, deixa um ambiente agradável. Quando a igreja, ela faz isso, quando a igreja se relaciona bem, quando a igreja, de fato, se relaciona como Deus quer uns com os outros, este relacionamento, ele gera unidade, e essa unidade, ela cheira as narinas, ela cheira bem nas narinas de Deus. Da mesma forma, eu presumo que quando a igreja, quando um povo vive de contenda, vive de queixas, vive de murmuração, vive de intriga, vive de fuxico, vive de práticas carnais, essas atividades, elas geram uma separação, e isso chega às narinas de Deus como se fosse algo podre, como se fosse algo que fede, alguma coisa com fedor. Então, seria bem interessante que a gente refletisse um pouco sobre isso. O meu relacionamento que eu tenho com o irmão
o meu relacionamento que eu tenho com a minha esposa, com os meus filhos, o meu relacionamento que eu tenho com os meus irmãos na igreja, está chegando, exalando um cheiro, está chegando diante de Deus como se fosse uma carniça ou como se fosse um perfume agradável, bom de ser sentido. A outra coisa que a unidade ele vai dizer aqui, é que a unidade, gente, pegando esse exemplo do óleo, é que essa unidade ela é valiosa. Somente o sumo sacerdote passava por esse ungido, com esse óleo preparado, esse óleo valioso, esse óleo que era fabricado nos mínimos detalhes, com azeite de oliva muito puro, com essas essências, com essas especiarias. Então, era algo valioso. Então, olha, Davi estava dizendo, assim como aquele óleo que desce da cabeça de Arão, vai pela sua barba, até seu peito, até seus pés, é algo valioso. A sua maneira de você se relacionar com Deus, em unidade, em união, em concórdia, de maneira harmoniosa, isso é muito precioso para Deus. Isso é muito precioso para Deus. E outra coisa que essa unidade, ela promove, diz que essa unidade, ela é estendida. Em que sentido? No versículo 3, diz assim, ele comparando mais uma vez, essa amizade que a gente deve ter, esses relacionamentos saudáveis, que promove unidade, ele diz que ele vai dizer assim, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre o monte, desculpa novamente, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Aí talvez você diga assim, pastor, me diga uma coisa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra aí? E eu confesso que se você ler, pegando apenas aqui com alguns conhecimentos geográficos, eu fui pesquisar hoje a distância geográfica, quilométrica, entre o Hermon, que fica no norte de Israel, já chegando lá em cima do Líbano, naquela região norte, e o Monte Sião fica na parte sul. Aí como é que um monte desse ele vai interferir na dinâmica do outro? São 470 quilômetros, mais distante do que daqui para Natal. Vamos dizer como se o Monte Hermon fosse em Apodi e o Monte Sião tivesse em Natal. Como é que esses dois montes vão interferir, digamos assim, na dinâmica, não vou nem colocar dinâmica de vida, né, que é uma pedra, são rochas. Mas como é que vai acontecer? Como é que vai interferir na biótica? Nos elementos vivos que giram em torno daqueles dois montes, naquelas populações que habitam próximo daqueles dois montes. A explicação também é geográfica. É que diz que no pé do Monte Hermon, que passa inclusive um grande rio, diz que lá naquele local existem verdadeiros lagos, locais com muita água. O sol, isso aqui para quem gosta de geografia é chamado de ciclo da água. O sol aquece a água evapora, passa do estado líquido para o estado de evaporação, no estado de gás. Quando esse vapor sobe, quando chega lá em cima mesmo do monte, ele se transforma em nuvens. E aquelas nuvens, elas são levadas pelo vento 400 e poucos quilômetros até chegar de madrugada lá no Monte Sião. Chegando lá no Monte Sião, aquele orvalho, aquela nuvem, aquela água que está em suspensão, que é um tipo de precipitação, aquele orvalho, ele vai derreter, aquele orvalho vai chegar até o solo, ele vai molhar a relva, ela vai trazer vida para onde aquele povo, onde aquele local. Então, o que dá a entender é que entre o Monte Hermon e o Monte Sião, não é Sinai, mas é Sião, existe uma unidade, existe uma união. Da mesma forma que o óleo desce na cabeça lá do sacerdote e vai unir a parte de cima com a parte de baixo. O que dá a entender é que essa unidade, é que essa amizade, é que esse relacionamento na igreja, desenvolvido de maneira saudável, não de maneira egoísta, ela é algo que vai ser estendido a todo mundo. Tanto aqueles que estão de dentro, como aqueles que estão lá fora. É interessante isso.
Eu não vou dar aula aqui de geografia não, mas não vou ter tempo para isso. Mas uma das causas da seca aqui no Nordeste é por causa do Planalto da Borborema, que fica aqui bem pertinho, já chegando próximo da cidade de Campina Grande, na cidade de Santa Lúcia, ou Luzia, quando você sobe aquela... Então, aquelas elevações interferem para que aqui no interior do Nordeste exista seca com a certa frequência. Aqui é o contrário. O orvalho que é produzido lá no Monte Hermon é canal de bênção, une outro monte que está a mais de 400 quilômetros. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, diz que lá na igreja de Corinto, naquele famoso texto que a gente lê na ceia, diz que naquela igreja tinha um bocado de gente doente, e um bocado delas já tinha até morrido, porque os irmãos não viviam na igreja, se relacionando de uma maneira harmoniosa e de uma maneira que glorificasse a Deus. Viviam de contentas, de divisão, de briga, de partidarismo, de disputa, de grupinho, de panela. E por último, um outro benefício causado pelo relacionamento saudável da igreja, primeiro, é que esse relacionamento ele é bem visto aos olhos de Deus. Segundo, é que esse relacionamento ele faz mover a mão de Deus. Deus ele age. E em terceiro, o relacionamento harmonioso entre os irmãos, ele recebe a bênção de Deus. O texto diz no finalzinho aí, olha, o final do versículo 3, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Davi disse, né? Ali, quem sabe que a gente não possa dizer nessa noite, está aqui, que nesse lugar aqui o Senhor ordena a sua bênção. Não é simplesmente uma bênção da unidade, não é somente uma bênção para todos, não é somente, mas é Deus, ele abençoa aonde existe de fato a unidade. É interessante, meus irmãos, que o Monte Sião era o local que a princípio foi construído o tabernáculo, aquela famosa tenda onde o povo se reunia, depois foi construído o templo, e o Davi ele contempla as 12 tribos de Israel, elas adorando a Deus, o Deus verdadeiro, unidas, sem guerra, sem briga, sem disputa, sem desavença. Quando Davi contempla aquela cena, ele diz, ó, e é naquele lugar, é ali, onde o Senhor olha para a unidade do povo, pela irmandade do povo, pela maneira tão amigável como aqueles irmãos ele vive, é ali que o Senhor ele vai ordenar a bênção. Assim como o Hermon ele desce, assim como o orvalho que vem do Hermon desce, ali também o Senhor ordena a bênção. Quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 1, quando Jesus ele ressuscita e pede para os seus apóstolos ficarem em Jerusalém, até que do céu eles sejam revestidos de poder, até que eles recebam o Espírito Santo. O texto diz que eles estavam, vai dizer assim, né? Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E ali diz que o Espírito Santo desceu. Eles foram batizados com o Espírito Santo. Então, isso vai ilustrar muito bem, quando os discípulos estavam vivendo ali em paz, unidos em oração, buscando a presença de Deus, de uma maneira uníssona, diz que ali eles foram revestidos do Espírito Santo, saíram também unidos pelo mundo afora, exalando a fragrância de Cristo, pregando o Evangelho em todas as nações, começando pela parte local, regional e depois se estendendo por toda a Europa. A pergunta, mais uma vez, que nós fazemos, meus irmãos, o que é que Deus tem ordenado na minha vida? O meu relacionamento com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, com meus irmãos da igreja, com o meu pastor, com os meus liderados, com as pessoas que eu tenho intimidade, com as pessoas que eu tenho amizade. Essa minha relação,
ela tem recebido o que de Deus? A bênção de Deus? Ali o Senhor ordena a bênção. Eu presumo, meus irmãos, que quando a igreja ou qualquer outro grupo faz um evento, que o evento ele é promovido por confusão, por briga, por discordância, por disse e não disse, por fuxico, por intriga, e seja lá qual for. Ah, mas no final das contas tudo deu certo. Eu começo a ficar em dúvida se de fato isso deu certo. Talvez tenha dado certo à luz dos homens, talvez tenha dado certo à luz daqueles que estavam fazendo. Aí eu pergunto uma coisa: será que Deus colocou a mão? Será que Deus aprovou? Será que Deus, de fato, ali o Senhor ordena a bênção? Como é bom você estar vivendo uma vida, se relacionando com as pessoas, que seja com as crianças, que seja com os jovens, que seja com os adultos, que seja com os idosos, que seja com as pessoas da igreja, muitas delas que a gente nem sequer tem muito conhecimento. Mas será que Deus tem ali ordenado a bênção? E é Deus que ordena. Concluindo, meus irmãos, são muitos os benefícios que nós recebemos por vivermos relacionamentos saudáveis na igreja. Eu venho pregando recentemente vários sermões sobre isso. A importância de vivermos, de nos relacionarmos de uma maneira santa, de uma maneira honesta, de uma maneira sincera, de uma maneira humilde, de uma maneira pacífica, com perdão, com compreensão, com acolhimento, com as pessoas que estão à nossa volta. Sendo assim, esse tipo de relacionamento que gera unidade, esse relacionamento, ele é bem visto por Deus, ele move a mão de Deus e ele é abençoado por Deus. Que Deus abençoe o relacionamento da nossa igreja, que Deus abençoe o relacionamento na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, mas principalmente com aqueles que conhecem o Senhor. Que Deus nos abençoe.